A gente está no capítulo final da série sobre Sansão. Nos últimos 3 semanas, hoje é a 4ª semana, a gente tem falado sobre esse tema. É uma série porque Sansão era homem, Sansão aprontava tipo os homens aprontam hoje. É uma série que a gente tem falado aqui, apesar da nossa audiência ser mista, é uma série que conversa muito bem com nós homens, né? E eu já recebi reclamações de falar, ainda bem que essa série está acabando, porque eu não aguento mais apanhar nessa série, não aguento mais a minha mulher jogando na cara as coisas que você está falando nessa série. Enfim, homens, hoje é o último dia, tá bom? Deixa eu recapitular um pouquinho o que nós falamos nas últimas semanas, talvez você tenha perdido uma semana ou outra. Nós estamos olhando nessa série para um dos personagens mais frustrantes de toda a Bíblia. Um cara que recebeu muito potencial de Deus. Desde o nascimento, Sansão foi realmente separado, chamado por Deus, dotado com uma força sobrenatural para cumprir o chamado dele. Qual era o chamado de Sansão? Ajudar o povo de Israel a se libertar do povo filisteu que oprimia Israel. O povo filisteu eram os homens maus, os bandidos da história. E Sansão recebeu uma força muito grande para ajudar o povo a se libertar. E mesmo ele tendo recebido todo esse poder, todo esse chamado divino, ele, como muitos de nós homens, ele estragou tudo. E estragou tudo de novo, e novamente, e de novo. Nós dissemos que ele era, na primeira semana, um homem incrivelmente forte, com uma vontade perigosamente fraca. E ele repetidamente quebrou seus votos com Deus, caçando mulheres erradas, tocando coisas que não deveria tocar, bebendo coisas que ele não deveria beber e fazendo um corte de cabelo muito ruim, quando Deus falou que ele não deveria cortar o seu cabelo nunca. A gente também olhou para suas emoções e percebeu que ele era conduzido por suas emoções e não era movido pelo Espírito. Isso é um problema muito grande para nós homens. Quando nossas emoções ficam fora de controle, a gente deixa que as nossas emoções nos dirijam ao invés de a gente ser conduzido pelo Espírito de Deus. A raiva, o orgulho, a gente viu tudo isso. Na semana passada a gente viu uma coisa muito interessante, que nós homens, nós não destruímos a nossa vida de uma vez só. Como é que a gente destrói? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E assim nós vimos como Sansão, que recebeu tanto, estragou tudo. Estragou tudo. E a gente vai pegar a história, continuar a história, no exato momento em que Sansão deveria estar libertando o povo de Israel, cumprindo aquilo para qual ele foi chamado e separado. Mas na verdade ele não está fazendo isso, ele agora é um prisioneiro. Os seus olhos foram arrancados. Ele está algemado, preso a um moinho de madeira, construído com madeira, para processar trigo. E ele está ali rodando um moinho como se fosse um animal, um boi ou um cavalo. E essa é a rotina dele, dia após dia, ficar rodando esse moinho de madeira. E ele está empurrando essa coisa quando toda a cidade, todos os filisteus celebram, estão zombando dele, gozando da cara dele, jogando coisas nele, xingando ele de tudo quanto é nome, tirando sarro. Sansão estava exatamente naquilo que a gente costuma chamar de fundo do poço. Sabe quando não é possível mais descer? Quando você já bateu na rocha lá embaixo? Aquele é o fundo do poço mesmo, não tem como cavar e descer mais um pouquinho. Esse era o ponto onde Sansão estava. Ele tinha estragado tudo. E a condição dele levanta uma questão para a gente. O que é que você faz quando você percebe que estragou tudo? O que é que você faz quando percebe que perdeu os anos de oportunidade que Deus te deu? O que é que você faz quando percebe que você desperdiçou os talentos e dons que foram dados a você?
Você faz algumas coisas que já não são possíveis desfazer. Quando você está envergonhado das suas ações, quando você magoou as pessoas que você amava, quando você não fez aquilo que Deus te criou para fazer, o que é que você faz? O problema é que para nós homens, nós costumamos levar esse fracasso muito a sério. Porque homens e mulheres, eles costumam valorizar coisas diferentes. Por exemplo, as senhoras, as moças e senhoras, valorizam muito mais relacionamentos. É verdade ou não é? As mulheres são muito mais relacionais que os homens. As mulheres já têm necessidade de saber se fulana é amiga dela, se não é. E aí, somos amigas, não somos? Como que é? Ou você gosta de mim? Mulher abraça mais, chora, se emociona, se relaciona. Preocupa se a melhor amiga viu a sua mensagem há 72 segundos e ainda não devolveu a mensagem. Será que a gente ainda é best friend forever? Né? Eu tenho algumas amigas que tiram foto com as melhores amigas e postam, e aí eu fico imaginando, mas quantas melhores amigas ela tem? Porque, né, tira foto com a amiga, hashtag BFF. Aí é com outra amiga, hashtag... Ué, mas todas são as melhores amigas, não é assim? Mulher é mais relacional, É tudo sobre relacionamentos. Até ir no banheiro, para mulher, é uma convenção social, é relacionamento, é ou não é? Quando você sai com um grupo de pessoas assim, as mulheres não vão no banheiro sozinhas. Uma levanta, se prontifica, e aí mulheres, vamos no banheiro? Vamos! E todas levantam e ficam. E a gente simplesmente não sabe o que está acontecendo lá. Mas é um evento para as mulheres, né? E elas são muito relacionais. Só que nós homens não somos assim. Homens, a gente até gosta de ser amado, e gosta mesmo. Mas isso não é tudo para nós. O que a gente valoriza? A gente valoriza não tanto os relacionamentos, mas as realizações. Pode perceber. O homem tem uma necessidade de saber que fez alguma coisa e a fez bem. Depois que ele faz alguma coisa, e aí? Eu fui bem? Fizemos isso bem? Ganhamos o jogo? Eu consegui? Deu certo? Nós gostamos de ser amados, mas para nós nem tudo é relacionamento. São realizações. Por exemplo, nenhum cara que você confia vai dizer para os amigos: e aí, pessoal, que tal todo mundo ir para o banheiro junto? Não, nós simplesmente não fazemos isso. O homem não é tanto relacional, mas se preocupa mais com as realizações. E então, quando nós fracassamos, a gente toma isso como algo pessoal. E muitas vezes a gente se sente que nunca mais vai conseguir se recuperar do fracasso. Quando a gente erra, não consegue realizar, isso se torna um atributo pessoal. Eu sou um fracassado. Eu nunca mais vou conseguir me recuperar desse fracasso. Só que a história de Sansão, anote aí no seu guia de mensagem, diz o seguinte, né? Fazendo anotações: o maior medo do homem é o fracasso, e a sua maior dor é o remorso. Falando genericamente, tá, pessoal? O maior medo do homem é o fracasso, e sua maior dor é o remorso. Para a maioria dos homens, nosso maior medo, a gente não quer fracassar. A gente quer sempre estar à altura, a gente sempre quer ser bem-sucedido, ter realizações no currículo. E quando a gente não atende às nossas expectativas, as nossas próprias expectativas, ou as expectativas das pessoas que estão perto de nós, nossa maior dor é lamentar, é ficar remoendo. Se eu tivesse feito tal coisa, eu poderia ter feito tal coisa, agora deu tudo errado. Por que eu não fiz isso? Ou por que eu fiz isso em vez de fazer aquilo? De fato, muitos de nós, muitos de vocês, um dia vão enfrentar algum tipo de remorso significativo.
de lamento, de pesar, aquele sentimento de pesar. Muitos homens olharão para os olhos das suas esposas e a mulher que foi fiel a ele durante tantos anos e ajudou a criar os filhos, ele tentará explicar algo que não tem explicação. Simplesmente porque ele traiu o voto que tinha com ela e perseguiu alguma coisa que ele não deveria fazer. E ele vai enfrentar a dor de ter traído a mulher que foi fiel a ele. Ou pode ser o cara que está frustrado, se sentindo fracassado porque ele está numa carreira muito inferior ao seu potencial. Está vivendo com um salário inferior às capacidades dele, vivendo de mês em mês, esperando chegar o próximo pequeno salário. E aí ele olha os seus amigos de infância, os seus amigos de faculdade, todo mundo parece prosperar. E ele não. E se sente um fracasso por causa disso. Ou pode ser o cara que lamenta o fato de não ter casado. E anos depois ele fica tipo assim: se eu tivesse tratado ela um pouco melhor, se eu tivesse sendo menos egoísta, se eu tivesse sido menos egoísta, estou aqui sozinho hoje e não gostaria de estar e não queria estar. Ou pode ser aquele cara que é casado, só que o seu casamento é patético, ele odeia seu casamento. Ele não gosta, sua mulher também não gosta do casamento, sabe que não é bom. E ainda assim, ele não é homem o suficiente para tomar uma atitude e fazer aquilo melhorar, sair disso. Ele apenas se resigna e odeia que seja assim, mas não faz nada sobre isso. Talvez em algum momento a gente vai ser confrontado com um fracasso interno. Aquele que ninguém vê. É aquela promessa que você fez para você mesmo e fez para Deus, de que nunca mais faria tal coisa de novo. E aí você fez aquela promessa e chega na quinta-feira você faz isso de novo. E aí só você sabe que você lá dentro, você é um fracassado, você errou de novo. Só que, queridos, a história de Sansão nos ensina algo que a gente tem que abraçar, a gente tem que internalizar, a gente tem que gravar na nossa mente, a gente tem que repetir isso sempre. É o princípio que só porque você falhou não significa que você seja um fracasso. A história de Sansão, e anote isso, nos mostra que o fracasso é um evento, nunca uma pessoa. O fracasso é um evento, nunca uma pessoa. Na vida de Sansão a gente viu e vai ver um cara que falhou de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E quando parece que ele falhou demais, a ponto de não ter mais chance, a ponto de Deus não poder mais amá-lo e muito menos usá-lo, a gente vai assistir e ver um Deus que ainda realiza os seus propósitos através de um homem que aparentemente não era mais capaz de nada. Um homem que repetidamente havia errado. Um homem que toda vez ele não conseguia acertar. Só que eu estou aqui para contar uma boa notícia para você. Ou para alguém. Se você está por baixo, não quer dizer que você está fora. Se você está por baixo, não quer dizer que acabou. Se você está por baixo, não quer dizer que você está fora do jogo. Que não tem mais chance. Se você falhou em alguma coisa, você não é um fracasso. Porque a falha, o fracasso, é um evento e não é uma pessoa. Você não é o fracasso. Vamos ver como a história de Sansão se desenrola então em Juízes 16. A partir do verso 23, o texto está na tela e no seu guia. Diz assim: Os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Vou parar um pouquinho aqui a leitura e vamos fazer uma pausa por um momento e tentar descompactar isso aqui que a gente acabou de ler. Os filisteus estavam reunidos no templo.
deles. Mas para a nossa compreensão, o templo deles parecia mais um ginásio, um coliseu. Havia uma espécie de arquibancadas, uma galeria onde havia assentos sobre assentos, mais ou menos o que a gente vê nos ginásios hoje mesmo. Tinha uma grande área aberta e tinha ao redor essas arquibancadas, né, um ginásio. E havia ali pelo menos 3.000 pessoas só na parte de cima da galeria, né? Estima-se que tinha talvez 5.000 pessoas todas no templo. E eles estão adorando Dagon, o deus da colheita, né? E Dagon, para você ter alguma imagem na cabeça, era um ser com o corpo de peixe e a cabeça de homem, né? E eles estão adorando lá o deus peixe, peixe-homem, né? E agradecendo por terem entregue Sansão, obrigado por ter entregado Sansão em nossas mãos, e eles estão fazendo sacrifícios e elogiando e cultuando esse Deus homem-peixe. E aí o texto continua: quando o povo viu, quando o povo ouviu, né, Sansão, louvou o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra. Lembram da história 2 semanas atrás, quando ele catou 150 pares de raposa, colocou uma tocha de fogo e soltou na colheita dos filisteus? Sansão tinha devastado a terra dos filisteus. E aí o texto continua: aquele que multiplicava os nossos mortos. Lembram-se do evento em que ele matou 1.000 homens com uma queixada maxilar de jumento como arma? Era disso que os filisteus estavam se falando aqui. E aí continua o texto: com o coração cheio de alegria gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Cara, para quem tinha tanto poder, para quem era separado por Deus, para quem tinha conduzido o povo de Israel por 20 anos sendo juiz, o personagem principal do povo de Israel está nessa situação, sendo motivo de gozação para milhares de pessoas. Era o fundo do poço. Não tinha mais para onde ir, não tinha mais para onde descer. Ele está totalmente, completamente, 100% envergonhado, humilhado diante dos seus inimigos. Sabe aquele quando você falha feio e feio mesmo? Esse era o caso de Sansão. Falhou e falhou feio. Fracassou e fracassou feio. E agora 2 respostas para o fracasso, quando a gente fracassa. A primeira resposta é a resposta natural, é o remorso. É o remorso. Note aí. E é aí que muitos homens param. Eu sinto mal porque eu fiz isso. Eu não deveria ter feito. Eu sou uma pessoa ruim, deu tudo errado porque eu fiz aquilo. E fica remoendo. E esse remorso pode ser de uma forma introspectiva, né? Do tipo: eu sou horrível, eu não sou bom, eu sou a pior pessoa que já viveu, eu odeio a minha vida, não tenho futuro. Se volta para dentro, a pessoa se tranca no quarto, não quer sair, passa um mês lá dentro sozinho, não quer ver ninguém, a vida não vale mais a pena, se volta para dentro. E outras vezes esse remorso se transforma numa espécie de: puxa, eu sou vítima, a culpa não é minha, a culpa é da outra pessoa. Isso não teria acontecido se fulano não tivesse feito isso. Na verdade a culpa é sua, porque eu não queria fazer isso, lembra? Foi você que insistiu. E aí começa a culpar a outra pessoa. É tudo culpa da Dalila, não é minha. Mas a segunda resposta e a melhor resposta é o seguinte: a melhor resposta é o arrependimento. E há uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. O remorso é a resposta espontânea, natural. Mas a melhor resposta que a gente tem a dar ao fracasso é o arrependimento. Primeiro você assume a culpa: é minha culpa, eu estraguei tudo. Mas não para por aí, não é só isso.
Arrependimento é eu não fiz o que Deus pediu para fazer, o que Deus me confiou, mas eu estou afastando daquilo que eu fiz de errado e me voltando para aquilo que é certo. Lembre-se da semana passada, os homens não estragam a sua vida de uma vez só. Eles fazem isso de um passo de cada vez. E se você está indo na direção errada, o que você faz? Você vira. Você vira, você se arrepende. Isso é arrependimento. O remorso, ele fica se concentrando no mal, no passado, naquilo que você fez, no seu fracasso. O arrependimento é perceber que está no caminho errado e voltar-se para o caminho certo, para o caminho de Deus, o caminho mais elevado. Não é apenas, nossa, eu me sinto muito mal com isso. Mas eu me sinto muito mal com isso, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu vou deixar isso aqui, vou seguir minha vida do jeito que Deus quer. Eu vou me encontrar com Deus para Ele me redimir. Todos nós, em algum momento da vida, a gente vai fazer alguma coisa que não queria ter feito. Hoje, por exemplo, o WhatsApp, ele nos tem uma ferramenta maravilhosa que deixa apagar a mensagem que você mandou, né? Mas nem sempre foi assim, né? Quem nunca mandou uma mensagem que não devia mandar, errada, né? Encaminhou para um grupo, a mensagem que era para ser privada, falou mal do chefe no grupo da empresa, né? Naquele grupinho que o chefe estava, em vez de mandar no outro onde o chefe não estava. Eu conheço histórias muito engraçadas sobre isso. Quem nunca falou algo e acabou pagando mico na frente de outras pessoas? Aquela clássica, né? Se perguntar para a mulher se ela está grávida quando na verdade ela não está grávida, né? Essa é a pior, é isso aí. Aqui está o ponto. Há coisas que a gente faz que não podem ser desfeitas. Você não pode desenviar uma mensagem que você mandou. A não ser essa rapidinho no WhatsApp, se você conseguir ver. Mas se a outra pessoa já viu, já era. Né? Você não pode desfazer, mas você pode se arrepender. Você pode se arrepender. A gente, homem, pode chegar à horrível conclusão de que a gente não pode desdormir com a pessoa que a gente dormiu. Mas a gente pode se arrepender. Você não pode desfazer, muitas vezes, o mau negócio que fez. Mas você pode se arrepender. Você não pode desdizer o que disse. Desfumar o que fumou. Desfazer o que fez. Desolhar o que olhou. Mas você pode se arrepender. Você não pode desenviar o que enviou, mas você pode se arrepender. E eu acredito que Sansão chegou a um ponto de vida onde ele começou a se lembrar de quem ele foi criado para ser. Eu não fui criado para ser entretenimento para os inimigos. Eu fui separado por Deus para fazer algo significativo. E a minha oração é que durante essa série de mensagens, em algum momento, você tenha se lembrado para que você foi criado. Você foi criado para honrar e glorificar o nome de Cristo com sua vida. Lembre-se de quem você foi criado para ser. Você não deixa o seu inimigo espiritual te atrair para o remorso. Olhando para trás, olha só o que eu fiz. Se eu tivesse feito isso, eu não deveria ter feito aquilo. Eu me odeio, é minha culpa. Mas em vez de ficar olhando para trás para o remorso, o arrependimento diz o seguinte: não vou deixar que isso me impeça de fazer o que eu fui criado para fazer. Não vou deixar que aquilo que fiz, o fracasso que eu tive, deixar e me afastar daquilo que Deus quer que eu faça. Eu vou me afastar do pecado. Eu vou me voltar para Deus. O passado eu já não posso mudar. É isso que o arrependimento diz.
Você não pode mudar o passado, mas o futuro sim. Só porque você está para baixo, você não está fora. Não internalize o fracasso. Você não é aquilo que você fez. Você é aquilo que Deus disse que você é. E observe como Sansão, então, ele começa a perceber isso, e a gente continua no texto dizendo o seguinte: quando o puseram entre as colunas. Então, assim, ele está lá nesse templo, é um coliseu, e há pilares sustentando todos esses arquibancadas e galerias e tudo mais. E cheio de pilares suportando o peso do lugar. E aí Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. Cara, eu me emociono quando eu leio esse texto aqui, porque na verdade ele disse: por favor, me fortaleça mais uma vez. Em outras palavras, ele está falando assim: olha, Senhor, eu estraguei tudo 1000 vezes. Mas eu não preciso de 1000 chances. Eu estraguei tudo muitas vezes, mas eu não preciso mais de múltiplas oportunidades. Deus, tudo que eu preciso é de mais uma chance. Uma vez. Mais uma vez, Deus, procure aí na sua misericórdia se o Senhor consegue me dar apenas mais uma chance. Como é que Sansão está? Ele está quebrado. Humilhado. Mas agora ele começa a perceber que não é mais sobre ele, é sobre Deus. Eu acredito com todo o meu coração que naquele momento parece que ele cruzou uma linha. Caiu a ficha, uma linha espiritual, e ele começou a perceber assim, pela primeira vez, que não era mais nada sobre ele. Ele não era o detentor da força, ele não era o personagem principal da história. Pela primeira vez ele falou assim: não é sobre mim, tudo é de Deus. Ele que me deu a força, é Ele que me separou para fazer algo especial. Não sou eu. Eu não sou o personagem dessa história, é Deus que é o personagem principal. E se Ele me der mais uma chance, tudo que eu tenho eu vou usar para honrá-lo. Se Ele me der mais uma chance. Essa semana, os adventistas do sétimo dia, a igreja da qual o encontro faz parte, estiveram em evidência nos Estados Unidos da América. Tudo por causa de um homem. Esse homem aí, ó, Dan Johnson. Talvez você tenha ouvido a história dele essa semana. É o seguinte: nos anos 80, esse homem matou a sua esposa por asfixia. E ele foi condenado à morte por isso. Esse cara chegou naquele ponto onde a gente fala: estragou tudo. Né? Condenado à morte, não tem mais volta. A vida dele é um fracasso total. Tão fracassado que a sociedade decidiu: a gente não quer mais viver no mesmo mundo que esse cara. Ele merece morrer. Ocorreu que na prisão ele recebeu a mensagem de salvação de outros presos cristãos. Então ele estudou a Bíblia com o ministério que atende presidiários, o ministério adventista. Ele aceitou a Jesus, foi batizado, se tornou membro da igreja lá em Riverside, em Nashville, no Tennessee. E dentro da prisão ele se tornou um evangelista. Ele pregou para os presos, deu estudo bíblico, começou um programa de rádio onde ele compartilhava os sermões que ele colecionava. A igreja adventista na localidade o ordenou ancião
para que aí ele tivesse mais oportunidades para pregar o evangelho a todos os internos daquela prisão onde ele estava aguardando os últimos recursos, enfim, aí popularmente a gente chama de corredor da morte. Muitos aceitaram a mensagem que ele pregou nos 33 anos que esteve lá. A liderança mundial da Igreja Adventista, através do seu presidente, pastor Ted Wilson, e também o presidente da divisão norte-americana dos Adventistas, enviaram petições ao governador do estado do Tennessee, pedindo clemência para que a pena fosse convertida em prisão perpétua ao invés da pena capital. Milhares de cartas foram enviadas ao governador, até mesmo a sua filha adotiva, que não o perdoava, que queria sua morte. Entendeu que ele havia passado por uma transformação genuína e liderou um movimento pedindo clemência para o seu pai, Dan Johnson. Os principais jornais do país visitaram as igrejas adventistas essa semana. E não só as igrejas adventistas, como tantas outras denominações religiosas fizeram vigílias orando para que a vida de Dan Johnson fosse preservada. Infelizmente, na quinta-feira à noite, na terça-feira, o governador deu a resposta final, não acatou o pedido de clemência, e na quinta-feira de Dan Johnson ele foi executado. Ele passou muitos anos pregando na prisão, mas foi com a sua morte que ele alcançou uma projeção nacional e internacional. Muitas pessoas voltaram a atenção para a igreja da qual ele servia por conta desse evento da sua morte. Ele deu testemunho do poder transformador da graça de Cristo. Mesmo quando você está por baixo, você não está fora. O fracasso não é uma pessoa, o fracasso é um evento. Voltando para a história de Sansão, queridos, ele está no ponto mais baixo, e eu estou falando aqui de humilhação pública, intensa. Todo mundo que olhava para Sansão, ninguém era capaz de acreditar que havia algo de bom dentro daquele cara. Mas só que internamente Sansão ele tem um momento particular com Deus, assim como alguns de nós vamos ter um dia. E ele chegou para Deus e falou: Deus, eu preciso de mais uma chance. Só mais uma vez. Mais uma chance. Se você me der força, mais uma vez, eu vou usar isso para o resto da minha vida, para alavancar aquilo que você me deu para a sua honra e glória, para a sua bondade. Eu vou usar tudo que tiver para cumprir aquilo que eu fui criado para fazer, para ajudar o povo de Israel a se livrar das mãos dos filisteus. Eu só preciso de mais uma chance. Quando você está por baixo, você não está acabado. Anote no seu guia de mensagem aí. Mesmo em nossos fracassos, Deus ainda pode realizar seus propósitos. Mesmo em nossos fracassos, Deus ainda pode realizar os seus propósitos. Qual era o propósito de Deus para a vida de Sansão? Que ele ajudasse a libertar o povo de Israel das mãos dos homens maus, dos filisteus. E olha só o que acontece no verso 29. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. E em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Esse texto nos mostra, queridos, que Deus ainda pode usar você, mesmo que você tenha ido longe. Mesmo que você tenha estragado tudo. Mesmo que você tenha batido na rocha, lá no fundo do poço. A história de Sansão mostra que você não é o que você
fez. Você é quem Deus disse que você é. Se você não está morto, querido, você não está acabado. Tem mais em você. Pare de viver lamentando, nunca mais vão confiar em mim, nunca mais eu vou me reconstruir, nunca mais eu vou me refazer, nunca mais vão acreditar em mim. Financeiramente eu estou acabado, eu sou uma bagunça, eu nunca vou conseguir reconstruir minha carreira. Está todo mundo prosperando e eu não consigo acompanhar. Pare de reclamar, pare de choramingar. Se você não está morto, você não está acabado. Se você está por baixo, você não está por fora. Você tem em você o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos. Amém? Aí você fala, Wesley, você não sabe da minha vida. Eu estraguei tudo, eu não sei nem por onde eu começo. E eu vou falar o seguinte, sabe o que é bom disso? Isso torna a tua história ainda mais interessante. Como assim, Wesley? Eu menti. Durante anos eu fui um mentiroso. Eu fui um viciado, eu estava preso num mundo de pornografia. Eu digo para você o seguinte, quão melhor Deus parece quando todos percebem que Deus te tirou lá do meio da escuridão e te trouxe para a luz. Deus de fato parece um homem bondoso por conta das transformações. Quando você está lá no fundo do poço e Deus te tira de lá, a misericórdia dele é ainda melhor vista por todos. Então aqui está o ponto. É hora de derrubar alguns pilares. Quais pilares você precisa derrubar? Quais colunas você precisa empurrar para baixo? Eu queria que você fosse bem específico aqui. A gente, o homem, é bem específico, né? Mulheres, não adianta falar pra gente ou querer que a gente adivinhe que vocês estão chateados por algum motivo. Vocês têm que falar, porque a gente é específico, né? A gente não é bom de concatenar circunstâncias e chegar numa conclusão. A gente precisa que você seja direto. Então eu quero que os homens, e óbvio, vocês mulheres também, porque a mensagem também é para vocês, seja específica aqui. Quais colunas você precisa empurrar? Quais pilares você precisa derrubar? E como é que você vai fazer isso? Tem uma linha no seu guia, não precisa responder agora. Mas talvez o Espírito de Deus vai te incomodar durante a semana para que você volte para essas duas linhas, tá bom? Mas para alguns de vocês é hora de derrubar o orgulho. E admitir que precisa de ajuda. Eu estou sozinho, estou bagunçado, estou com medo, me sinto um fracasso. Tem essa coisa aí que aconteceu, eu não deveria ter feito, agora eu fiz, eu não sei como sair disso. Eu menti, eu não sou nada daquilo que eu falei que eu era. Empurre o pilar do orgulho, peça ajuda. Pode ser a raiva. Apenas derrube isso. Eu fiquei bravo com o mundo, botei a culpa em todo mundo, quando na verdade eu estava com raiva, era de mim mesmo. Derrube. Como é que você vai fazer isso? Eu não sei. Pensa, derrube a raiva. Você não pode simplesmente dizer, olha, eu quero que algo aconteça de forma diferente. E não faz nada diferente. Continua fazendo a mesma coisa, você vai colher os mesmos resultados. Tem que fazer algo diferente. Você pode ligar para alguém e receber aconselhamento. Quem sabe você vai se internar para uma reabilitação, fazer terapia, pedir ajuda, fazer terapia de casais, vai confessar alguma coisa para sua esposa, para homens que você confia. Você vai, quem sabe, pedir aconselhamento dentro do seu pequeno grupo. Você vai dizer, olha, eu preciso de ajuda para organizar minhas finanças, para eu saber administrar melhor o meu dinheiro. É possível que nessa procura, nessa busca de ajuda, você encontre alguém que te oriente na carreira, te ofereça uma oportunidade melhor, alguém que queira ser seu sócio, quem sabe. Você vai deixar de ser simplesmente um frequentador de igreja, que vai de vez em quando, para ser um verdadeiro homem de Deus. Ao invés de fingir que vai fazer algo sobre isso, você vai parar
e deixar de fingir que tem um casamento bom, e vai liderar o caminho para sair dentro desse chafurdar de lama aí que você tá. Você vai adorar sair disso. Você não vai desperdiçar mais nem um dia pensando: por que eu fiz aquilo? Você não vai desperdiçar mais nenhum dia como pai falando o seguinte: olha, um dia eu vou desacelerar na profissão e ser mais pai. Para com isso. Seja pai hoje, antes que seus filhos se vão. Faça algo diferente. Você tem um chamado na sua vida. Afasta-se do teu pecado e volte-se para Deus. Você está por baixo, mas você não está fora. Não está fora do jogo. Um texto que eu recitei na semana passada e agora eu trago ele aqui no seu guia e na tela também. Provérbios 24:16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, em outras traduções mais contemporâneas, ainda que o justo caia muitas vezes, tornará a erguer-se. Você consegue, não desista. Seja apenas um homem mais forte. Quer dizer, melhor dizendo, não seja apenas um homem forte, porque a gente viu durante essa série toda que Satanás gosta de enfraquecer homens fortes. Mas ao contrário, nós temos um Deus que ama fortalecer homens fracos. Então não deixe, não queira ser forte por si mesmo. Admita que não é sobre você, é tudo sobre Ele. Tem sido sobre mim sempre, tem sido sempre eu, mas empurre tudo isso, é tudo sobre Ele. É Ele que te dá força, é Ele que te dá os talentos, é Ele que te conduz, é Ele que te inspira. Empurre tudo isso para baixo, empurre todos esses pilares. Morra para viver por Deus. Aí você fala: ué, eu não estou a fim de morrer que nem Sansão morreu. Ele empurrou os pilares e morreu. De boa, eu não estou a fim de fazer isso, é muito para mim. Eu vou te dizer que não é muito. O que Sansão fez, tem gente fazendo isso todo dia. Todo dia morre homens tentando defender aquilo que pessoas que ele ama ou coisas em que eles acreditam. Todo dia acontece isso. Ou vai dizer que você, homem, não daria sua vida por um filho seu, por alguém que você ama. Se alguém entrasse na sua casa e fosse matar a pessoa que você ama, talvez você reagisse e morreria tentando salvar aquela pessoa. É ou não é? Dentro de nós todos tem um herói adormecido aí, capaz de dar a vida por aquilo que ama ou por aquilo que acredita. Mas eu vou dizer, homens reais, heróis reais, morrem diariamente, dão as suas vidas todos os dias por causa de Deus. É isso que eu quero que você faça. O apóstolo Paulo disse o seguinte: eu vos declaro, irmãos, pela glória que de vós tenho em Cristo Jesus nosso Senhor, que morro todos os dias. Ele não era um personagem de videogame que tinha vidas ilimitadas. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele morria, ressuscitava. Não é isso. Ele está falando aqui da perseverança. De todo dia matar o orgulho. De todo dia empurrar o pilar da raiva. De todo dia matar os desejos impuros. A preguiça. E viver por Cristo. Eu quero terminar o sermão de hoje, a mensagem de hoje, e encerrar também a série com um texto que me inspirou e inspirou essa série durante as 4 semanas e inspirou também um dos maiores evangelistas da era moderna, Dwight L. Moody. E se vocês se lembram, eu disse: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue a Ele. Por que você não é esse homem? Por que você não é essa mulher? Ah, porque eu já estraguei tudo. Eu já tive a minha chance, já tive a minha oportunidade. Ouça, isso aí é remorso.
Olha o que você está fazendo. Você está indo pelo caminho errado. Você está andando 1, 2, 3, 4. Você está indo no caminho errado. Se lamentando por tudo de errado, pelas oportunidades que você foi deixando pelo caminho. Vire-se. Não importa se você está lá, 50 mil passos, você está aqui, um passo. Vire-se para o caminho certo. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue a Ele. Seja você esse homem. Seja você essa pessoa. Posso orar por vocês? Pai querido, talvez na nossa existência tenhamos ido longe demais. E no nosso raciocínio, no nosso modo de pensar, a gente entende que não é mais digno do teu amor, não é mais digno de receber confiança das pessoas que estão ao nosso redor, não é digno de mais uma chance. Mas, Senhor, graças a Deus pela história de Sansão e por podermos entender que o nosso Deus, que Tu és, o Deus da segunda chance. E agora, humildemente, nós oramos, pedindo mais uma chance. Uma chance para Te servir. Uma chance para fazer aquilo que é certo. Uma chance para Te honrar. Uma chance para sermos melhores pais, melhores maridos, melhores cidadãos, melhores pessoas. E, Senhor, nos capacite para aproveitar esta chance como se fosse a última, para agora e para o resto da nossa vida. Que o mundo experimente o Teu poder através de nós, que entregamos o nosso coração por completo a Ti nessa hora. Nos dê mais uma chance. É o que nós pedimos no nome de Cristo. Amém. Queridos, muito obrigado pela presença. A gente chegou aqui as informações. Amanhã o velório da Helenice começa às 9 da manhã e vai se estender até às 13 horas, que será o horário da cremação ali no crematório da Vila Alpina, aqui na Zona Leste mesmo, tá bom? Muito obrigado pela presença, por ter acompanhado toda essa série. Os capítulos dessa série estão aí no Facebook e também no nosso canal do YouTube, Encontro Anália Franco, tá bom? Se você perdeu algum dia, você pode pegar lá e espero que você goste. Fique mais um pouquinho conosco, a gente tem um coffee break lá em cima, momento da gente conversar, trocar nas experiências, enfim, momento de a gente ficar um pouquinho junto, a gente está com o coração machucado e seria legal se a gente ficasse junto mais um pouquinho, tá bom? Boa semana a todos e até a próxima semana.